E foi assim, desse jeito que eu vou falar no vídeo aqui, que eu escrevi o meu primeiro livro. A frase "não tenho tempo" virou uma desculpa socialmente aceita. A verdade é que todo mundo tem tempo para algumas coisas, mesmo que esse tempo seja diferente. Às vezes a gente não tem foco, energia, direcionamento, clareza ou coragem, e às vezes simplesmente falta priorizar aquelas coisas que a gente considera importantes, mas a gente acaba sempre deixando de lado, principalmente as coisas que a gente faz por nós, porque tempo para os outros, para fazer coisas para os outros, a gente sempre dá um jeito de encontrar. Mas para fazer as coisas por nós, eu quero compartilhar contigo hoje a ideia de criar pequenos drops, momentos curtinhos ao longo dos dias para tocar algum projeto, alguma coisa que você quer muito fazer e você não está conseguindo priorizar. E foi assim, desse jeito que eu vou falar no vídeo aqui, que eu escrevi o meu primeiro livro. Eu tô muito feliz com esse fato, porque eu terminei domingo passado, no último final de semana, de escrever o meu primeiro livro autobiográfico, que é uma relação onde eu conto a minha relação com o meu filho, a minha relação com a morte, com a vida, e trago muitos aprendizados que eu tive ao longo desse processo. Esse livro está em revisão. Um dia eu vou lançar ele, mas ainda tem muitas etapas pela frente. Eu consegui concluir o texto central dele, toda a estrutura, enfim, o livro em si. E foi incrível porque demorou muito tempo, mas eu fiz em pequenos drops. Então eu quero compartilhar um pouco desse processo e trazer isso para você também aplicar. Oi pessoa, seja bem-vindo no meu canal, eu sou a Kessi Litanski e aqui a minha proposta é expressar ideias, fomentar diálogos e articular mudanças na minha vida, na sua vida e quem sabe um pouquinho aí na sociedade também. Tem muitas coisas acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, é onde eu moro, tá tendo muitas chuvas e passou um ano inteiro e nada mudou, simplesmente está tudo alagado, as pessoas estão perdendo suas casas, a gente está aqui, eu estou hoje na cidade de Santa Maria e aqui simplesmente estamos fechados. Estamos fechados, sem poder sair nem entrar, e tem muitos bairros da cidade que estão sem abastecimento de água, ou seja, um caos. Já estava assim no ano passado e nada mudou. E no mundo, assim, o contexto global é caótico, né? Tem praticamente uma terceira guerra se formando nos bastidores, quase ninguém está falando sobre isso. E é uma coisa que me preocupa, eu tenho pesquisado mais sobre isso, queria saber de vocês como é que tá a cabeça aí, porque minha cabeça hoje tá caótica, eu demorei muito para conseguir sentar aqui para gravar esse vídeo, entendeu? Mas é uma coisa que eu tô priorizando também, porque eu quero movimentar esse meu projeto aqui. Então eu já vou entrar nesse ponto, que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, e isso a gente já sabe, mas todo mundo tem 24 horas. Óbvio que em diferentes contextos, classes sociais, classes econômicas, tudo isso é muito relativo. Porque uma pessoa que tem condições de comprar comida pronta, ou alguém que cozinha para ela, alguém que cuida dos filhos dela, ou não tem filhos, ou tem um suporte para cuidar da casa, trabalha de casa, é totalmente diferente do contexto de uma pessoa que precisa fazer todas essas coisas por conta própria. Então, não, nem todo mundo tem o mesmo tempo livre para fazer qualquer projeto pessoal. Mas hoje eu vou falar especificamente com quem tem alguma brecha de tempo, mas acaba não priorizando, né? A verdade é que mesmo em rotinas mais puxadas, mas que você tem um pouco de tempo livre ali, de flexibilidade, você tem possibilidade de fazer escolhas. E o que você fizer com essas escolhas é o que realmente importa. E às vezes, o que a gente precisa para sair de um lugar e chegar no outro, que é um mais confortável, que é o que a gente realmente deseja, a gente vai precisar fazer escolhas e até mesmo sacrificar um pouco do nosso tempo para conseguir fazer um backup, um plano 2, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo de quando eu comecei a minha carreira com comunicação. Eu era mãe, eu tinha um filho com paralisia cerebral, eu estava fazendo faculdade, eu comecei a fazer uns projetos de freela por fora da faculdade, aí eu tranquei a faculdade, eu mudei de curso, eu tive um outro filho, e no meio desse processo, eu estudando muito, fazendo faculdade, à distância,
cuidando de 2 filhos, fazendo vários freelas, fazendo muitos outros trabalhos para fazer dinheiro. Eu não tinha muito tempo, então eu trabalhava de noite, eu trabalhava no tempo que tivesse, eu trabalhava o momento que dava para trabalhar. Eu estava lá fazendo análise de consultoria, estava fazendo um site para um cliente, eu estava fazendo no tempo que eu tinha. Então, muitas vezes, era uma coisa que não era extremamente saudável, mas era o tempo que eu tinha. E aquilo foi fundamental para eu criar minha primeira base e poder abrir minha agência e hoje trabalhar só com isso. E com muito mais flexibilidade de tempo, com certeza. Então, o primeiro ponto é esse: é entender que as coisas que você pode escolher agora fazer com o seu tempo vão te ajudar a alavancar o seu futuro de uma forma muito concreta. Claro que se você fizer escolhas inteligentes. E daí não tem como não entrar no ponto das redes sociais, não tem como, porque isso consome tanto tempo da gente, é um tempo invisível, que a gente não percebe, por exemplo, de noite, tá? Você tá descansando, entre aspas, só que na verdade você tá alimentando a sua mente, o seu cérebro com um monte de informação inútil, e eu faço isso também, tá? Eu sou um ser humano como qualquer pessoa. Justamente porque eu sei que isso me afeta, eu tô trazendo isso aqui num conteúdo, para você refletir também. Com certeza você já pensou sobre isso, já tentou mudar, mas por que que não funciona? Por que que a gente para e fica horas rolando um feed, olhando vídeos aleatórios, curtos, sem nada praticamente que agrega, muitas vezes só entretenimento barato, e a gente não para ler um livro, e a gente não para escrever um projeto que a gente gosta, que a gente quer muito fazer, a gente não para conversar com alguém, ligar para alguém, conversar, sabe, um tempo de qualidade, com um amigo, com um namorado, namorada, enfim. Cara, tanta coisa que dá pra gente fazer com o nosso tempo e que a gente acaba só deixando rolar e escorrer pelas mãos na internet. É muito difícil a gente se fechar totalmente para isso e dizer: "Não, não vou perder mais nenhum tempo na internet, nunca mais vou rolar feed", porque isso é inviável, você já está viciado fazendo isso. Então cortar tudo é bastante desafiador, mas essa proposta é trazida no livro Minimalismo Digital, escrito por Cal Newport. É uma referência para mim esse livro, porque ele fala de um método, né, ele desenvolveu esse método de você realmente se tornar minimalista no que diz o uso da tecnologia, principalmente de celulares e aplicativos no geral. Então, reduzir a quantidade de apps, né, de aplicativos que você usa, reduzir o tempo que você usa, reduzir toda a presença disso na sua vida. Eu sou totalmente o contrário disso. Apesar de eu adorar essa teoria, eu uso muitos aplicativos, eu uso muitas redes sociais porque eu trabalho com isso. O que eu aprendi com esse livro foram muitas adaptações, sabe? De realmente controlar melhor o tempo que eu tenho disponível e direcionar isso com mais intenção para as coisas que eu realmente quero. E o foda também é que, assim, quando a gente tá consumindo muito conteúdo da rede social, a gente acaba se comparando demais. Então a gente acaba entrando por: "Ah, eu vou passar um tempo aqui", e sai pensando coisas horríveis sobre si mesmo, pensando o quanto você não está sendo produtivo, quanto você não está fazendo as coisas, quanto você devia comer melhor, quanto você devia fazer mais exercício, o porquê que tu não achou ainda o amor da tua vida, por que que tu não tá sendo uma mãe excelente com os teus filhos, como é que você pode melhorar como profissional. Então, assim, é cansativo ficar recebendo todos esses conselhos o tempo inteiro, muita informação por segundo, sabe. Uma estratégia que eu tenho há muitos anos é que eu não tenho TV em casa. Eu não sei quantos anos faz, desde a pandemia, que eu não tenho televisão em casa. Na época eu tinha uma televisão e usava, mas ela estragou. Estragou a tela de um jeito lá que não deu para consertar e eu falei: "Ai, quer saber? Vou abolir a TV, não vou mais usar". Então, o que que eu faço ao invés de assistir tanta série, tanto filme? Eu não assisto muito, na verdade eu não sinto muita falta nem vontade. É muito raro quando eu paro para assistir alguma coisa. Normalmente eu leio um livro, eu faço algum projeto meu, eu passo mais tempo de qualidade com meu filho, fazendo alguma coisa juntos, eu cozinho, eu dou voltas pela cidade, eu passeio, eu faço algum esporte. Eu faço alguma coisa com as mãos, eu gosto de fazer coisas artísticas também. Então, sempre que possível, eu tô me envolvendo em projetos e hobbies diferentes, coisas que alimentam a minha alma e são coisas que eu quero nutrir,
fazer experimentos, aulas diferentes, mas que não necessariamente usam a minha mente, o meu cérebro, porque eu já uso muito a minha cabeça para trabalhar. Então eu preciso de alguma coisa que seja em outra pegada. É preciso, sim, muito esforço e disciplina para você priorizar o que é seu. Sempre vai surgir uma demanda nova de alguém, uma novidade no trabalho para você aprender, desenvolver, um imprevisto, um convite, uma desculpa nova que você vai se dar. Sempre vai surgir alguma coisa que vai ser mais importante ou mais urgente, um fogo novo para você apagar, ao invés de você fazer aquilo que você tanto queria, mas você está procrastinando, sabe? E aí, nesse caso, realmente é procrastinação, porque você acaba deixando para depois e esse depois nunca chega. Só que aí já passou mais de um mês, a gente já está em junho de 2025, e aquele plano que você botou lá na sua listinha de metas do ano, ele tá acontecendo, ele tá avançando. Agora é um momento perfeito para você revisar as metas que você colocou lá atrás. É o momento ideal para você sentar e vou olhar tudo que eu coloquei de objetivos para esse ano. Será que eu estou fazendo? O que eu posso melhorar? Será que ainda faz sentido? Então, fazer essa revisão para você conseguir priorizar. E aí, como eu falei lá no início do vídeo, a ideia de fazer pequenos drops de foco em algum projeto que você tem, vou dar de exemplo de novo o livro que eu estava escrevendo, é muito boa essa ideia. E essa ideia de pequenas doses homeopáticas, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, para fazer aquele projeto que eu quero, enfim, tocar essa minha ideia, eu preciso tirar uma tarde inteira por semana para fazer. Só que na prática, qual dia da semana você vai ter uma tarde inteira para fazer uma coisa só? Sério, hoje em dia, na realidade que a gente vive hoje, você sendo CLT ou não, você empreendendo ou não, você sendo estudante, simplesmente não importa. Ninguém tem uma tarde inteira livre para fazer uma única coisa. Eu não tenho. Eu preciso fazer várias coisas em um dia, ou eu preciso me organizar com muita antecedência para eu tirar aquela tarde toda livre, porque eu tenho uma empresa, eu tenho outros projetos por fora dessa empresa, em sociedade com outras pessoas, então eu tenho muitas responsabilidades nesse sentido, e eu preciso organizar bem a minha agenda para isso funcionar. Só que em cada dia eu tenho brechas de tempo, brechas generosas de tempo às vezes não tanto. Tem dias que são mais corridos, outros são mais tranquilos, e nesses dias mais tranquilos eu tenho algumas brechas um pouco significativas, digamos que 1 hora, 2 horas, ou menos até meia hora, ali no finalzinho da noite, não estou fazendo nada, daí o que eu posso fazer? Então, nessas brechas de tempo, eu aproveito para direcionar para o meu projeto que está sendo foco agora. Então, por exemplo, eu estava escrevendo livro e fazia meses já que eu estava escrevendo. Como era um livro muito pessoal, era difícil para mim também escrever sempre. Então, eu dava uns tempinhos assim e daí eu escrevia um pouco, sem pretensão de finalizar. Para mim o segredo é esse, é você avançar sem pretensão de finalizar. Fazer um pouco sem pretensão de ver aquilo completo. Porque quando você faz despretensiosamente, você avança de uma forma leve e quando vê, você termina. Para mim foi muito surpreendente no domingo eu estar escrevendo, eu estava lá despretensiosamente e quando eu vi, eu organizei toda a estrutura do livro na ordem que eu queria e o livro estava pronto. Eu fiquei 1 hora fazendo aquilo. Claro que a gente tinha passado muitas horas antes escrevendo, só que quando eu terminei, eu olhei assim, não acredito que eu terminei. Eu terminei. Naquele mesmo momento, eu mandei para as pessoas que eu queria que lessem. Então, assim, e eu achei que ia demorar muito mais tempo, entendeu? Porque na minha ideia original eu precisava de muito tempo para fazer aquilo. Só que esse tempo ele pode ser dividido em muitos dias no ano. E a gente ainda tem muito tempo. Por isso que eu vim fazer esse vídeo hoje, em junho. Eu vou fazer aniversário, dia 24. Eu quero parabéns. Se você assistiu até aqui, deixa um parabéns para mim nos comentários, que eu mereço um parabéns, gente. Eu tô de aniversário, eu vou fazer 28 anos. Enfim, eu decidi fazer esse vídeo agora, nesse momento, para que você use os próximos 6 meses de uma forma mais sábia, com os seus objetivos, com as suas prioridades, não só com as demandas de trabalho, não só com as obrigações, entende? Mas também com os seus desejos. O que você está desejando que você não está conseguindo encaixar na sua vida para você fazer?
Fica a reflexão. Tenho certeza que isso vai te ajudar. E se te ajudou, deixa também um comentário aqui para mim. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like. Isso é super importante, tanto para você receber os próximos conteúdos que eu fizer. Eu faço toda semana um vídeo aqui, quanto para o YouTube entregar para outras pessoas que possam precisar desse tipo de conteúdo. E eu quero chegar em muitas outras pessoas tão legais quanto vocês que estão aqui já fazendo parte dessa pequena, linda comunidade. Vou deixar meu Instagram também, @KSLitansky, que tá sempre aqui na descrição. Você pode me seguir lá, me acompanhar. Lá eu compartilho coisas mais do dia a dia, bastidores de projetos que eu tô fazendo também, é legal. E é isso. Volto aí com o próximo tema. Tô com muitas ideias. Tô num momento assim de cabeça fervilhando, sabe? Então, tô animada para colocá-las em ação. Tenho várias coisas também para contar para vocês nos próximos vídeos, de novidades, e é isso. Aguardo vocês então aqui na semana que vem.